Pessoal da Paróquia Santo Antônio, uma boa tarde. Estamos começando mais uma live, nossa oitava ou nona live que nós estamos fazendo durante essa pandemia, durante essa quarentena. E ó, essas lives a gente vai conhecendo personalidades da nossa diocese, a gente já conversou com alguns padres, diáconos, seminaristas, e hoje nós vamos conversar com o Ramon. O Ramon, ele é o fundador da comunidade Virada Radical e vai contar um pouco da história da comunidade, da história do. Já chamei ele, vai entrar na nossa conversa. E assista as nossas lives que estão lá no YouTube. Só assistir lá no YouTube que vocês vão ver. Ramon, uma boa tarde. Olá, Lucas, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ramon, para começar nosso bate-papo, queria mesmo perguntar como é que está sendo essa quarentena. Está trabalhando, está ficando muito em casa? Como é que Eu, está sendo essa quarentena para você? eu trabalho, né? Continuo trabalhando. Na verdade, eu sou enfermeiro e aí eu trabalho num asilo, no asilo Dom Bosco. E aí continuamos lá trabalhando, né? Os nossos idosos estão lá, são 20 idosos, são 20 internos e permaneço lá com eles. Lá sou gerente da enfermagem e estamos lá. Estamos na luta lá, tentando manter eles todos seguros, né? Daqui, na verdade, aqui de fora que iria qualquer vírus, qualquer coisa lá para dentro, então a gente tenta manter eles o máximo seguro possível. E eles estão se comportando bem? É, na verdade, alguns não entendem o que está acontecendo, né? Alguns não, os idosos eles têm uma dificuldade cognitivamente de entender, né, e absorver uma situação nova. E assim, muitos não entendem o que está acontecendo aqui fora. Um até brincou esse dia comigo, perguntou se quanto tempo demorava para terminar a greve. Eu falei, olha, a greve vai demorar um pouco. Eu imagino que se está no 19 até chegar no 100, eu falei, até chegar no 100 vai demorar um pouco. Então, assim, alguns são um pouco fora da realidade, mas eles estão lá e acabam tendo contato, às vezes, com o noticiário e vendo um pouco como que tá as coisas, mas estão lá comportadinhos. Conta um pouco da história. Você é um fundador, um dos fundadores da comunidade Virada Radical. Como é que surgiu a comunidade? Então, na verdade, as novas comunidades elas têm, né, os seus fundadores, mas tem um grupo que são chamados os membros fundantes, né, que são as pessoas que estão ali desde o início. A comunidade ela começou vindo de um projeto de evangelização. Nós éramos membros da Renovação Carismática, um projeto de evangelização de rua, né, de casa em casa, e nós realizávamos esse projeto. Chegou um certo momento que nós fomos ali provocados pelo próprio Espírito Santo, pela demanda da evangelização que nós estávamos fazendo, para dar um outro tipo de resposta, né? Um comprometimento maior da nossa vida com a evangelização. E aí, na época, partilhei com o Dom Francisco, era bispo da nossa diocese ainda, partilhei com ele, falei, Dom Francisco, olha, é essa a realidade. Ele disse, olha, então, vocês façam isso por um ano, vivam dessa forma por um ano, e depois de um ano você volta para que a gente converse e aí veja como foi a experiência de vocês. E depois aconteceu mesmo. Depois de um ano, eu conversei com o Dom Francisco de novo. Ele sugeriu então que nós continuássemos, né, que nós fôssemos um pouco mais independentes, que nós tivéssemos uma casa, que nós continuássemos o trabalho de evangelização, apesar de aqui na nossa diocese ser muito diferente essa realidade de vida, né? Aqui na diocese são só 4 comunidades novas: a Terra Nova, Brilho da Sagrada Família, Manaim e nós. Então, assim, é uma realidade muito diferente mesmo aqui no território diocesano, diferente de outras dioceses. Por exemplo, no Rio, são mais ou menos 114 comunidades novas no território da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Niterói, eu acho que são 127 por aí. Então, assim, existem algumas realidades diferentes, divergem das comunidades. Aqui, para nós, ainda é tudo muito novo. Nós temos, como comunidade, só 4 anos, como comunidade. 4 para 5 anos, aí não me lembro. Tô igual você aí na live, você não sabe se é 8 ou é 9. Eu também não me lembro se é 4 ou 5. Como comunidade, mas como projeto de evangelização, nós começamos em 2010. Então, nós temos 10 anos aí. Iríamos E comemorar, qual, mas acabou que a pandemia acabou com a comemoração. é, e qual foi o grande intuito para vocês criarem? Qual foi o que vocês queriam? Vocês queriam mais uma igreja mais oracional, uma comunidade mais vibrante? Qual que foi o
o grande intuito para vocês criarem essa comunidade? Então, na verdade, as associações de fiéis, né, assim, e as comunidades novas, elas respondem muito àquele apelo do Concílio Vaticano II, né? Quando o concílio olhou para a vida do mundo, da igreja, e colocou os leigos num lugar que antes eles não estavam, né? Então, as comunidades novas, até essa questão de serem conduzidas por leigos, de serem fundadas por leigos, na sua grande maioria serem protagonizadas por leigos, elas então nos proporcionam uma consagração de vida, uma entrega de vida maior do que se está acostumado, né? A gente vê aqui na diocese não, porque aqui na diocese os nossos leigos são muito comprometidos. Aqui na Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda nós temos uma realidade completamente diferente do Brasil. Nossos leigos são muito comprometidos com a igreja. Mas em outros lugares, as comunidades novas, elas trazem esse protagonismo do leigo, né? E o que mais motivou a gente, e eu acho que assim, quase 100% das comunidades novas, foi viver como comunidade, o ideal comunitário, pessoas que vivam da mesma forma, buscando o mesmo ideal de santidade, buscando o mesmo ideal da vida espiritual. Nós sabemos que as comunidades novas são reunidas em torno de um carisma, e o carisma é que nos reuniu como comunidade, como pessoas que buscam este mesmo ideal. Porque na igreja há essa diversidade, né, de carismas, de dons, e aí Deus vai reunindo pelo Espírito Santo algumas pessoas com afinidades espirituais e até mesmo de visão, de forma de acolher o evangelho e acolher os ensinamentos da igreja. Eu acho que mais ou menos é esse o ideal das comunidades novas, né? E você se preparou? Como é que foi esse preparo para virar mesmo leigo, ter à frente uma comunidade católica? Como foi o preparo? Demorou muito? Foi um pouco pesado? Como é que foi esse preparo? Na verdade, né, o chamado para uma comunidade nova, e principalmente para a fundação, é um chamado, né? É uma vocação, é um chamado pesado, árduo, porque você lida com a vida das pessoas, principalmente aquelas que se consagram na comunidade. Você lida, eu sempre falo isso na comunidade, você lida não só com a vida das pessoas, mas você lida com o olhar das pessoas que estão de fora também, né? Existem muitas críticas, existem as comunidades novas, não estou falando só a nossa. Existem muitas estranhezas, isso é muito novo. O Concílio Vaticano II tem por aí 50 anos, né? Então, assim, é tudo muito. As comunidades novas, a mais antiga do Brasil tem 35, que é a Canção Nova. Então, assim, as comunidades são uma realidade muito nova. Nenhum dos fundadores das comunidades se prepararam de alguma forma. O que foi preparando eles foi o próprio exercício da vida comunitária e aí o polimento que vai se realizando mesmo, né? Muitos erros, com certeza, muitos dos fundadores cometem, muitos de nós, claro, humanos cometemos, mas aqui está a grandeza daquilo que se concretiza o Concílio Vaticano II. Na Constituição na Constituição dogmática, a Lumen Gentium, quando o concílio fala dos leigos, ele fala que os leigos, então, no exercício da sua vida no meio do mundo, dão testemunho, assim, pelo Espírito Santo, dão testemunho de vida. Né? Não são preparados como os clérigos, mas dão testemunho de vida, de vivência. Então, a maior preparação, acho, para qualquer fundador ou qualquer coordenador de projetos, de comunidade, é a própria experiência de vida. Ela que vai ensinando a gente como lidar com as questões, principalmente das comunidades, né? Não sei se eu respondi Você, direito, mas é isso daí mesmo. você acha que o fato de ser comandado por pessoas leigas, assim, não pessoas que não padres, pessoas que são do clero, trazem uma aproximação maior, tipo uma humanização maior para a pessoa que frequenta, para a pessoa que vai nos seus eventos? Na verdade, essa a grande novidade da igreja nesse tempo, né? A validação que a gente tem por conta, quando você chega e quando você se depara com alguém que vive, por exemplo, você começou me perguntando sobre o meu trabalho, né? E aí há uma identificação, assim como
eu trabalho, você, né, as pessoas talvez que estão assistindo a gente trabalha, eu sou casado, tenho casamento, tenho a vida com minha família, com o casamento, né, com a minha profissão, estudo também psicologia, então tem a vida de estudante, tem tudo isso abarcado, mas a forma de viver, a entrega da minha vida é diferente. Né? E isso há uma identificação muito grande, porque as pessoas conseguem olhar para nós e dizer: é possível ser de Deus, é possível estar na igreja, é possível transcender, passar daquela imagem que a igreja está só no clero, sabe? Que a igreja está só nos celibatários, por exemplo, que entregam, dedicam 24 horas da sua vida. Não, é possível e, na verdade, é necessário para a igreja nesse tempo os leigos. Existe grandes visionários, né? São José Maria Escrivá foi um grande visionário da época do concílio, um pouco pré-conciliar, mas da época do concílio. São José Maria Escrivá dizia que o que iria salvar a igreja nesses tempos era o apostolado dos leigos. Por conta dessa identificação, as pessoas olham para a nossa vida e falam: bem, é possível ser igreja. E isso é ser igreja. Né? O que nós estamos vivendo agora, né? Estamos todos proibidos de ir ao templo. Estamos quase voltando ao tempo dos apóstolos, a igreja na casa. Quase não, voltando ao tempo dos apóstolos, com grandes diferenças, óbvias, de tempo. Mas a igreja volta a esse retorno desse protagonismo dos leigos, desse tempo, do apostolado dele, e faz essa identificação. As pessoas olham para nós e olham com esperança. Olham com esperança. A gente olha para os santos novos, canonizados, por exemplo, São Luís Martin, Santa Zélia, leigos, e a gente olha e fala: São Francisco de Assis era leigo, e a gente olha para eles e fala: meu Deus, há uma esperança, sabe? É possível ser santo, é possível ser de Deus, é possível transcender as misérias do século que a gente vê, humana, que as fragilidades, e alcançar algo maior. E é uma grande esperança o apostolado dos leigos. Não sei se eu consegui te responder. Eu falo muito, tá, Lucas? Não, Aí, às vezes, eu dou uma viajada. não, assim que é bom conversar, bater um papo e também conhecer, porque é curioso. Por exemplo, tenho muita curiosidade sobre isso, né? A gente que você é o fundador da Verdade Cal, eu coordeno o grupo do JUF aqui. Então, pessoas leigas e mesmo assim tentam levar a mensagem, logicamente com o apoio dos padres, dos diáconos, mas ao mesmo tempo tentar, igual você falou, levar um pouco esse lado assim de estudante, de trabalho, estuda e ao mesmo tempo levar a palavra de Deus, porque às vezes eu acho que a gente passa de uma forma, a gente fala de uma forma que muitas vezes mais próxima do que um padre falaria, logicamente não com a mesma autoridade, claro que não, mas com um pouco certa mais de intimidade, às vezes, igual muita gente aqui do grupo fala que eu vou me confessar, eu fico meio não tenho coragem para se confessar. Então a gente consegue fazer essa ligação, né, entre a pessoa que frequenta com já o pessoal do clero que é maior, não é? Sim. A autoridade ministerial é indiscutível. Né? A autoridade clerical, a autoridade do clero, dos bispos, né? Dos cardeais, do Santo Padre, é indiscutível. Mas existe uma autoridade que é a autoridade batismal, que todos nós temos. É a autoridade testemunhal, né? E o próprio concílio vai dizer, na Lumen Gentium, como eu citei, que há um sacerdócio comum entre nós, né? O sacerdócio comum do nosso batismo. Veja, os grandes santos, o que seriam ser a colaboração dos leigos ali também, no seu tempo, da sua forma. Hoje nós vivemos, óbvio, um tempo de mudanças muito grandes. A gente fica ainda meio... O Concílio Vaticano ele elucidou uma mudança do século, do tempo. Né? E aí a gente vai vendo uma mudança, secularização muito grande, hedonismo e tantas coisas que vai imputando o homem, né, o ser humano, mas a gente vai percebendo que a igreja vai dando uma resposta. E essa resposta chega nos lugares que, por exemplo, os padres não vão conseguir chegar. Né? O bispo não consegue chegar na faculdade que você estuda, que eu estudo, e eles não chegam aí. Eles não chegam nas rodas de conversa dos amigos que a gente chega. E a igreja está presente. Tem um fato muito curioso, Lucas, se você me permite contar. A gente, quando evangelizava na rua, né, ia para a rua evangelizar, a
A gente fazia mais ou menos como os protestantes mesmo. A gente ia para a rua e saía abordando as pessoas. E aí, eu com uma outra pessoa, nós abordamos um jovem, e esse jovem, ele estava com fone de ouvido. Aí eu falei, eu queria falar com você e tal. E ele tirou um dos fones, e falou assim, pode falar. Aí eu falei, não, nós estamos aqui, nós somos de um grupo de jovens da Igreja Católica, eu queria falar do amor de Deus para você, que Deus te ama e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim, tá, mas pode parar por aí porque eu sou gay. E eu olhei para ele e ele falou assim, porque eu sei que a igreja odeia os gays, a igreja, se pudesse, nos jogaria na fogueira. Aí eu olhei para ele, e era na época do Papa Bento XVI ainda, né? Eu olhei para ele e eu disse, não, mas a igreja sou eu. E a igreja está aqui para te dizer que ela te ama. E aí ele tirou o segundo fone, olhou para mim e falou assim, mas e o Papa? Eu falei, não, o Papa é a igreja visível e a igreja, o Papa, me mandou aqui para te dizer que Deus te ama. Naquele dia, Lucas, eu tive a consciência da responsabilidade do que é ser igreja. Porque nunca, talvez, aquele jovem iria entrar dentro de um templo. Ele já havia aquele bloqueio de dizer, não, eu sou gay e acabou. E vocês não me aceitam. Ele nunca iria entrar numa missa. Ele não iria ir para confessar de maneira nenhuma. Mas ele se encontrou comigo na rua. E ali, de uma forma inesperada, depois que ele tirou os 2 fones, eu continuei falando do amor de Deus e falei... E no final falei para ele, eu posso rezar por você? E aí, no meio da rua, rezei por ele e nunca mais o vi. Foi no bairro do Vila Rica, Tiradentes, eu não moro pro lado de lá, então nunca mais o vi. Mas eu tenho a certeza que naquele dia a Igreja Católica alcançou o coração daquele menino. Chegou até ele, e ele nunca mais vai se esquecer disso. Talvez ele era até batizado. Mas, e aí está a responsabilidade nossa como leigos, de ser esse testemunho. Sabe, aonde talvez a instituição... e o sacerdócio ministerial não vai conseguir chegar. E a gente vai trazer eles até nós. A gente está tendo uma oportunidade ímpar através das redes sociais, né, agora. Mas antes não era assim, né? Exatamente. Inclusive essas lives é justamente isso, para a gente levar para as pessoas, ou para algumas pessoas que geralmente nem todas têm oportunidade de ir na missa, nem todas têm oportunidade de ir num grupo de jovens, às vezes não tem tempo, às vezes não quer ir mesmo, justamente por causa de um bloqueio, um certo bloqueio. E isso é uma oportunidade de evangelizar nas ruas, nas redes sociais, muito grande. De trazer mais pessoas, às vezes não é nem trazer para a igreja, mas só de confortar ela, de saber, mostrar para ela que Deus ama ela, que ela não precisa ficar se sentir culpada por causa disso, igual desse testemunho que você deu. Isso é importante, na nossa missão tem que ser essa. Fazer uma via de mão dupla, levar a igreja até a pessoa e a pessoa até a igreja. Tem uma frase muito legal que eu falo no grupo sempre, que é uma questão dos nós leigos temos que ser através do exemplo. Uma frase que eu sempre falo é assim, mais do que falar de Deus para a pessoa, é deixar que a pessoa pergunte de Deus para você. Ou seja, a pessoa enxergar Deus no que você faz, no que você fala, no que você pratica no seu dia a dia. Então, acho que nós leigos temos que fazer isso, né? Trazer a igreja nessa via de mão dupla. E já falando a questão de leigos, essas coisas, o seminarista vai mandar uma pergunta aqui. A pergunta que ele mandou é assim: pergunta para o Ramon qual a diferença entre comunidade de vida, comunidade de aliança e de comunidade eclesial. Pode deixar que amanhã eu me resolvo com o Evaí. A pergunta vai. Eu vou encontrar com ele, eu resolvo com ele. Pode. Ele mandou aqui. Vamos começar pelas comunidades eclesiais. As comunidades eclesiais, na verdade, elas são parte da estrutura da paróquia. Né? Aqui, principalmente na nossa diocese, a gente chama comunidades eclesiais, o que em outros lugares são as capelas. Né? Então, são estruturas da paróquia. E a paróquia como o documento último agora da CNBB, a paróquia é essa rede de comunidades. Né? Então, a paróquia ela se forma por várias... Né? Ontem tem a comunidade Santa Rita aqui na paróquia, né? Santo Antônio. Comunidade Santa Rita, comunidade Santo Antônio, comunidade Cristo Rei, e tantas outras comunidades que compõem a paróquia. A comunidade Santa Cruz e tantas outras, né? Eu não sei de onde é o grupo de jovens da comunidade Santa Cruz, né? Santa Cruz. Santa Cruz, da comunidade Santa Cruz e tantos outros lugares. Eu guardo uma lembrança muito boa, viu, da comunidade Santa Cruz. Eu lembro que você veio aqui no... Justamente.
Na época da jornada. Eu tinha foto até esses dias. Eu não sei se tá no É, meu notebook, eu vou procurar, mas tem uma foto do dia que você veio aqui. isso, fui muito bem acolhido quando estive aí na época da Jornada Mundial. Era membro do setor juventude da Diocese, Nossa, né? eu vi E a muito gente, aquela celebração. que maravilha. Então, as comunidades eclesiais são isso, elas são esses braços, esses membros da paróquia, né? Da estrutura paroquial. As comunidades novas, né? As associações de fiéis, porque canonicamente nós somos associações de fiéis, privadas ou públicas, mas nós somos associações de fiéis. As comunidades novas, elas não estão ligadas à estrutura paroquial, elas estão ligadas à estrutura da diocese. Então, elas estão diretamente ligadas ao bispo diocesano. Por isso que, como eu disse, né, fui lá conversar com o Dom Francisco, há pouco tempo agora tive uma audiência com o Dom Luiz, e a gente vai se ligando à estrutura da diocese. As comunidades novas existem duas modalidades, formas de vida, formas das comunidades viverem. Existe a comunidade de aliança, que são os membros que moram nas suas casas, têm as suas famílias, mas estão unidas pela mesma consagração, pelo mesmo compromisso de vida, em torno de um carisma. A virada radical é essa comunidade de aliança. Nós fizemos até uma experiência há um tempo da aliança missionária, aliança residencial, perdão, que as pessoas moravam na casa da comunidade, mas tinham sua vida normal, continuavam a faculdade, trabalhavam e tal. Essa realidade foi desfeita, nós continuamos somente como comunidade de aliança. Então, todos moramos nas nossas casas e servimos em torno de um carisma, temos as nossas formações, a nossa forma própria de espiritualidade, enfim. As comunidades de vida são comunidades, a gente pode dar o exemplo da maior, que o Brasil conhece, a comunidade Canção Nova. As pessoas, então, deixam as suas casas e vão morar juntas. Então, aqui na Diocese, a Brilho da Sagrada Família também é comunidade de vida. Então, é em Resende. Então, as pessoas deixam suas casas e, a partir do discipulado, existe o pré-discipulado, o discipulado e o postulantado. A partir do pré-discipulado, elas já vão morar na comunidade. Elas fazem o caminho vocacional, 1, 2 anos. E depois, se elas sentem mesmo que é o chamado delas estar naquela comunidade, elas largam tudo e vão para morar juntas na comunidade. Lá elas têm uma separação. Lá as famílias moram, a Canção Nova, estou dizendo, moram no lugar, os jovens no outro, enfim, tem uma separação, celibatários no outro. O Shalom, a comunidade Shalom, tem uma separação da casa masculina, casa feminina, a casa das famílias, enfim. Cada comunidade conduz a sua forma. Mas a nossa, a Virada Radical, é uma comunidade de aliança. Então nós moramos nas nossas casas, mas nos reunimos em torno do carisma. São quantos frequentadores, não sei se a palavra certa é essa, da Virada Radical hoje, atualmente? São membros, são membros. Membros, isso. Membros. Nós hoje somos... Nós somos poucos. Espera que eu estou fazendo a conta aqui na cabeça para dizer. Mas nós somos... acho que 7, 8. Tá aí, entre 7 e 8. Nós somos... Por quê? O que acontece? As comunidades novas não são as estruturas das comunidades eclesiais. Elas não têm a sua missa, aquelas coisas todas. Elas têm o seu compromisso de vida. Então, assim, por mais que tenha vocacionado, que tenha pessoas que sigam a comunidade, pessoas que participem dos eventos, elas não são contadas como membros consagrados da comunidade. São contados membros consagrados da comunidade somente aqueles que estão no caminho vocacional ou que fazem o seu compromisso anual de consagração. Então, como nós somos poucos também, nós temos uma facilidade de estar juntos, de comungar da vida. Nós já fomos também um pouco maior, 4 aqui, se ela está me corrigindo aí, 4, mas tem mais. Tem as meninas também do vocacional, tá por aí. Não, 4 aqui, porque nós temos isso. Nós temos em Cordeiro também. A cidade de Cordeiro é no interior aqui do estado do Rio, na região, eu não lembro se é Serrana. Acho que é Serrana, não é? Perto de Nova Friburgo. Perto de Nova Friburgo, isso mesmo. Nós temos membros também lá. Mas não é Serrana não, acho que Serrana é Petrópolis. É região longiana, porque é longe demais. Interiorana. E vocês, quando vocês se reúnem, o que vocês costumam fazer? O grupo de oração? O que vocês costumam fazer quando estão juntos? Tem uma programação, Virada Radical?
Hoje nós não temos mais a casa comunitária. A casa comunitária era na vila. Nós, nesse tempo, nós abdicamos a casa para nos dedicar. Nós estamos hoje instalados, assim, os membros de Volta Redonda, nós estamos ligados, instalados à paróquia de Santa Cecília. Então, nós estamos lá, né, em Santa Cecília. Mas, como eu disse para você, as comunidades não são realidades paroquiais. Por isso que nesse tempo está todo mundo vendo a gente em Santo Antônio, a gente toca também na missa com o Padre Xavier, o Ministério de Música está lá, mas nós também ajudamos no serviço paroquial de Santa Cecília, até o presente momento, né? A gente está lá ajudando o serviço paroquial de Santa Cecília. Nós, enquanto membros, nós nos reunimos para algumas coisas. Nós nos reunimos para a oração comunitária toda semana. Hoje mesmo, a gente sempre teve a tradição de fazer no sábado, então nós nos reunimos para rezar juntos. As pessoas que são de outra cidade, a gente reúne pela internet, graças a Deus tem essa facilidade. A gente reúne para rezar juntos. Nós temos as formações semanais, são formações da vida dos consagrados mesmo. Então nós temos as nossas formações todas as semanas, no nosso caso às segundas-feiras, e aí é cada um na sua casa, nós fazemos as formações semanais. E os membros consagrados têm os compromissos de oração que compõem a unidade da comunidade. Então, diariamente, cada um dos membros fazem 30 minutos de oração pessoal, 30 minutos de leitura da Palavra de Deus, a oração do Santo Terço, a evangelização de uma pessoa por dia. Nós temos vários compromissos que fazem a unidade da comunidade. As comunidades, a maioria, são assim. Elas se reúnem pouco. Existem comunidades que se reúnem mais, como a comunidade Shalom. Se reúnem 3, 4 vezes por semana. Mas existem comunidades que se reúnem, às vezes, de mês em mês, comunidade de Canção Nova. E para ser membro, para participar desses grupos de oração, como é que eu faço para ser membro da Virada Radical? Então, o vocacional, ele existe, né? É um caminho vocacional. As pessoas demonstram seu interesse, elas partilham com algum dos membros, né? Às vezes chama, partilha, conversa e deseja caminhar com a comunidade. O caminho vocacional é isso. Caminhar um tempo, conhecer mais, rezar junto, estar nas orações comunitárias. As formações não são permitidas ainda, mas podem estar na oração comunitária. Estar na oração comunitária, estar juntos nos momentos de fraternidade, que a gente chama de koinonia, estar juntos nos momentos de koinonia, de fraternidade. E aí ela vai caminhando um ano, seria um ano, né? Hoje nós temos 2 vocacionadas que, coitada, estão mais aí, agora que só Deus sabe quanto tempo vão ficar por causa da pandemia, não vamos conseguir nos reunir ainda para fazer os votos, né, os compromissos. E aí a pessoa vai trilhando este caminho vocacional, sendo acompanhada pessoalmente por um membro da comunidade, as formações pessoais que a pessoa vai fazendo, e aí ela vai sendo acompanhada nesse caminho. Ao final desse caminho, ela escreve uma carta pedindo o ingresso, e aí passa por uma partilha, uma conversa com o fundador, e depois a gente admite essa pessoa como membro da comunidade. Quais são os requisitos para participar? Precisa abrir mão do quê para participar? Eu vou usar a frase do Papa São João Paulo II. Na verdade, nós não precisamos abrir mão de nada. Nós precisamos acolher tudo, né? Porque para ser membro de uma comunidade nova é preciso acolher o carisma dela, né? E aí, quando eu acolho alguma coisa, eu sempre solto outras, né? Mas a comunidade não exige que eu solte. A comunidade não exige que eu solte nada, que eu me abdique de nada. Até porque nós somos comunidade de aliança, então a única abdicação que teria se fôssemos comunidade de vida, a pessoa abdicar o convívio familiar e ir morar na comunidade. Mas a pessoa precisa acolher o carisma. Então, assim, é uma decisão pessoal. Ela precisa se identificar com o carisma da comunidade. Acabou que a gente não falou sobre o que é carisma, né, Lucas? Eu acho que posso falar um pouquinho sobre o que é carisma? O carisma não são aqueles carismas que a gente está acostumado a ver, né? Oração em língua, ciência, nada disso. Não tem nada a ver com essa relação desse tipo de carisma. Carisma, a palavra carisma do grego, né? Ela vem da questão do serviço, ela vem da questão do presente, do dado, da gratuidade do Espírito Santo para uma certa missão, para cumprir uma certa missão, um certo chamado. O que são os carismas das comunidades novas? Eles são chamados de Deus, dados a pessoas, para que elas, num tempo específico, possam cumprir um chamado, possam cumprir uma missão que ele confere, que ele dá, né? E ele entrega.
E é um dom, é uma graça. O Espírito que dá, o Espírito Santo, por isso que muita gente confunde com os carismas, né? Oração em línguas e essas outras coisas. Eu participei aqui da sua partilha com o Padre Xavier, eu vi você perguntando, né? E ele Uhum. explicando muito bem sobre os carismas, esse tipo de carisma. As comunidades novas, não. As comunidades novas, o carisma, ele é aquilo que está também num dos documentos do concílio, o carisma como serviço, como entrega. Então, uma pessoa acolhe um carisma. Nas comunidades, o carisma é uma face de Jesus, é uma face do mistério cristológico, do mistério de Cristo. Então, as comunidades recebem como presente, como um dom, revelar ao mundo uma face de Cristo, algo da sua vida. Por exemplo, a comunidade Shalom, ela revela ao mundo a paz de Cristo, tanto que a palavra fundante dele é João 20, quando Jesus entra lá depois de ressuscitado, diz Shalom, a paz esteja convosco. A comunidade Canção Nova, eu quase não sei muito o carisma deles, mas a comunidade Canção Nova é, na verdade, perdão, eu sei. A comunidade Canção Nova é quando eles esperam a segunda vinda de Cristo. E aí eles preparam uma vida nova para cantar uma canção nova na eternidade. Então eles têm um carisma escatológico, quando o nosso Senhor exorta sobre a segunda vinda deles. E todas as outras comunidades. A nossa comunidade, a comunidade Bom Pastor, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a comunidade que a Olívia Ferreira faz parte, a comunidade Bom Uhum. Pastor tem o chamado de revelar ao mundo o pastoreio de Jesus, o amor e a misericórdia através do pastoreio. A comunidade Virada Radical deseja revelar a sede de Deus para dar sentido às vidas. Então, nós temos a passagem fundante em João, no capítulo 4, quando fala da samaritana, aquele diálogo de Jesus com a samaritana. E aí ele pede de beber a samaritana. Ele pede, dá-me de beber. E aí, quando ela se esquiva um pouco, ele revela o sentido de vida daquela mulher. Então, para nós, é muito cara essa passagem, nós queremos revelar ao mundo isso. Que Jesus tem sede, que Deus tem sede de encher a sua vida e a minha vida de sentido. Ele não tem sede de nos ter para ele, mas é de dar sentido à nossa vida. Isso é um carisma. Vocês fazem. É muito legal essa explicação. Eu até perguntar para você de onde tinha vindo o nome Virada Radical. Mas ficou bem legal a explicação do que é o carisma. Até porque, igual você veio perguntando para o Padre Xavier, né, a questão dos carismas até nas comunidades eclesiais, que não é Sim, tão comum, né? Não é tão comum sim. você ver até pela questão da renovação carismática católica não ter tanta raiz, né, dentro das comunidades Uhum. eclesiais, já de base, né, que eles falam. E é algo muito novo também, a renovação é muito nova, tem 50 anos, né? 40 e poucos anos. E não tem essa base. Vocês se consideram da renovação carismática, né? Então, o que acontece? As comunidades novas, elas não são da renovação carismática. O Papa Francisco até deixou isso muito claro nesses últimos tempos agora. Ele criou o Caris, eu não sei se você já ouviu falar do Caris, né? Que é um serviço carismático na igreja. Por quê? A renovação carismática, a estrutura dela são os grupos de oração. Então, elas têm a sua raiz nos grupos de oração. E existem as espiritualidades carismáticas. Né? Então, assim, pessoas. Porque o Espírito Santo é da igreja, não é de um movimento só, né? O Espírito é da igreja. Por exemplo, no seu grupo de jovem, você é impulsionado pelo Espírito Santo. O Espírito é da igreja, né? Da renovação carismática, né? Uhum. E aí, o Santo Padre abre, então, essa realidade para dizer: olha, existe a corrente de graça, existe a espiritualidade, a forma espiritual de rezar e de cantar, que é da renovação, não é da renovação, que é uma espiritualidade que é chamada carismática. E aí nós podemos dizer que somos da espiritualidade carismática, não ligados à estrutura da renovação carismática católica. Que as comunidades novas são ligadas diretamente à diocese, às dioceses da onde elas estão, da onde elas foram fundadas. Mas elas bebem da espiritualidade carismática, né? As músicas, a forma de rezar, a forma de evangelizar. Nós devemos a esse movimento, mas não fazemos parte dele, né? Vocês costumam fazer eventos da Virada Radical ou
Ou é mais interno? Como é que é? Sim, a gente faz. O evento maior que a gente faz é o acampamento, né? A gente sempre faz o acampamento de jovens. O ano passado a gente teve um contratempo, não conseguiu fazer. Esse ano já estava engatilhado os acampamentos, a noite de louvor, estava engatilhado uma cambada de coisa. Mas aí o Depois, coronavírus resolveu desengatilhar todas as atrapalhar tudo. coisas. É, Atrapalhar tudo. e botar a gente no nosso lugar, dizer calma, que fiquem aí sentados, que vocês. Mas a gente tem certeza que vai ser é um tempo de graça também, né? Fazer evangelizar pela internet, muitas coisas. A gente tem várias, a gente iria, na verdade, começar quinzenalmente uma noite de oração, noite de louvor, que a gente chama. E teríamos aí os acampamentos esse ano, nas férias, que na verdade a gente nem sabe quando vai ser mais, mas nas férias a gente teria o acampamento e as noites de louvor, que a gente sempre traz alguém, às vezes para fazer aqueles momentos, além dos momentos de adoração e tal. E aí agora vamos esperar quando acabar isso tudo para ver como vai ser. O acampamento seria onde? Então, o acampamento, o último foi em Rio Claro. Não é no Sertão das Hortelãs, é um outro lugar que eu não estou me lembrando o nome. Não me lembro o nome. O último foi em Rio Claro, mas eu não lembro o nome, da onde é. E seria em Rio Claro também, mais uma vez, porque o padre Silvio é de uma delicadeza muito grande e cede aquele lugar lá com muita alegria. Padre E Silvio. Padre Silvio live com a gente semana fez uma retrasada. live, sim, sim. Semana Foi passada, live com a foi, não? gente. Foi semana passada. É tanta Semana live passada. que eu vou me embolando no meio das lives, que eu nem lembro mais quanto live que tem, Semana quanto que passada. foi. Silvio de uma Mas delicadeza semana muito passada. grande. E aí Sensacional. cederia pra gente. Tem algum testemunho de algum desses eventos assim que te tocou mais, que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, os testemunhos das transformações, elas realmente elas são incríveis, sabe? Como a gente lida com o jovem, os jovens eles são muito intensos, né? Eles são muito intensos. A juventude é um tempo de intensidade, então são muito intensos na entrega e muito intensos na realidade, né? Nós, por exemplo, eu já fiquei eu e o Padre Xavier, sabe? Eu vi que ele entrou aí agora há pouco. Um acampamento que foi em Rio Claro, que o Padre Xavier estava na direção espiritual nossa, estava junto com a gente, e nós tivemos um momento lá de uma pregação dele mesmo sobre o pecado e a salvação, uma pregação de 3 horas, Lucas, mas assim, 3 horas que os jovens ficaram, ele só pediu, eu lembro que ele virou para trás e falou assim, amigo, o Espírito Santo está pedindo para eu falar sem tempo. Eu falei, pois que Então, fale, que é o fala. Espírito Santo que manda, fale. E aí ele falou 3 horas, e no final dessa terceira hora, eu cheguei perto dele e falei, padre, já que o senhor falou do Espírito Santo, o Espírito Santo está tocando no meu coração da gente fazer uma adoração em forma de círculo. Aqui, o Santíssimo no meio, ele falou, então vamos lá buscar. E aí começamos aquela adoração. Eu me lembro até hoje que a adoração começou umas 7 horas e acabou umas 11, perdemos o horário da janta, perdemos o horário do banho do jovem, enfim, foi embora. E ali muitos testemunhos de pessoas que odiavam seus pais, odiavam mesmo, que desejavam a morte, que queriam sair de casa ou que não se aceitavam da forma que eram. Testemunhos muito fortes. E eu lembro que quando acabou às 11 horas, muitos jovens quiseram conversar, quiseram confessar, e nós ficamos, eu e o Padre Xavier, montamos lá 2 cadeirinhas, ficamos sentados até 3h30 da manhã atendendo os jovens. Sentamos lá, o padre ficou, os jovens vinham, eu rezava por eles, e o padre atendia a confissão, e eles rezavam, e aquela confusão toda. E no outro dia, nós tivemos testemunhos de pessoas que mudaram completamente sua vida. Sabe, mudaram mesmo o rumo da sua vida. E se consagraram também na comunidade, mudaram radicalmente. Pessoas que eram ateias, sabe, que odiavam, nem sei se esse termo existe, mas que odiavam a Deus, mas que caíram ali de paraquedas porque ouviu falar, o amiguinho foi, o colega foi. Esse é um dos que eu lembro, mas tem, claro, tem várias formas de recordar aí algumas coisas. Não, mas é muito legal mesmo. A gente, quando trabalha com eventos, a gente fez 2 eventos aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, né? E teve alguns testemunhos muito legais. Um testemunho também muito legal, compartilhar também, você falando também, eu lembrei.
Foi do primeiro reaproximação, o Padre Xavier também. O Padre Xavier fez a adoração desse evento também. Foi aqui na Santa Cruz. E a gente naquela embolação, né? Sabe como é que fazer evento é muito complicado, é muito difícil. Deus me Para quem livre. tá. É uma luta. É uma luta. E para quem tá. A gente que tá organizando, a gente meio que não curte, né? O evento. A gente, logicamente, na adoração da missa, a gente fica lá, mas durante, assim, a gente não fica muito atento às coisas, né? E o CMC vai também tá, também vai e o Xavier. E aí foi chegando a hora do almoço, chegando a hora do almoço, e a gente estava esperando por volta de 50 jovens, vieram acho que 80 e poucos. Então a gente estava um pouco nessa falta de comida e dessa correria. E aí no final já estava chegando para a hora do almoço, o pessoal já foi almoçar. A gente preocupado, né, com a quantidade que tinha que dar mais. E chegou uma moça, do nada, chegou lá na cozinha da igreja e perguntou assim: é, eu tô passando fome, eu tô com 3 filhos em casa, eu tô passando fome e eu preciso levar alguma coisa de comer. Vocês podem. Vocês têm alguma coisa para me dar aí? Eu tava preocupado já, falei, tem sim, claro. Vai ter, poxa, a gente tá fazendo um evento aqui, mas lógico que temos. A gente foi, separou 4 pratos de comida dela para os 3 filhos, entregamos para ela. E ela saiu agradecendo tudo. E nunca mais eu vi essa moça, nunca mais eu vi. Não sei se mora aqui no bairro, se ela estava aqui. E mesmo com essa preocupação de não ter lá, lógico que a gente deixou de almoçar por causa disso, mas graças a Deus deu para todo mundo a comida, muito legal. E ali eu senti uma presença assim, como se fosse Deus mandando aquela pessoa para. Porque não seria, eu acho que não seria coerente a gente estar fazendo um evento de igreja, um evento para o Senhor, para Deus, e negar uma comida para uma pessoa. Às vezes eu pensei, cara, às vezes Deus mandou ela aqui para testar a gente, justamente por causa disso. Então, esses testemunhos são legais que mostram, né, pra gente como é a mudança de vida da pessoa. Às vezes a gente faz com uma intenção, às vezes faz na correria, um sofrimento, mas no final sempre vai valer a pena, né? O evento sempre vale tudo muito a pena. Sim, o Lucas, e a transformação ela acontece em nós, né? Ela não acontece nos jovens somente quando a gente faz um evento, alguma coisa. A transformação acontece dentro da nossa alma. Porque há uma modulação da gente quando a gente faz a caridade. E um evento é uma caridade. Não só essa caridade específica, né, de dar a quem tem fome, mas o próprio ato de fazer alguma coisa. A gente está vendo aí os padres agora se desdobrando, sabe? Eu estou podendo acompanhar de perto o padre Carlos Henrique, o padre Xavier e o Evaí se desdobrando mesmo para estar ali. É muito difícil, olha, é muito difícil, muito difícil fazer as coisas sem a presença do povo. Você sente a falta das vozes das pessoas. Você sente a necessidade do olhar. Aí as coisas dão errado. O celular que cai, o computador que cai, acontece de tudo. Mas você vê aquele desdobrar-se em direção ao outro. E isso é o símbolo do eterno. Né? Isso é o símbolo da entrega de Cristo mesmo. Né? E isso é o que faz a igreja ser o que é e estar presente no meio do mundo. E é isso que vale a pena. Os frutos a gente não vai conseguir enxergar aqui. Eles são para a eternidade, né? Só no céu que a gente vai conseguir vê-los. Mas a gente consegue depois, como você falou, né? Nunca mais eu vi ela. E não vai ver, talvez. Talvez só na eternidade. E aí a gente vai poder ouvir aquela frase bendita: tive com fome e você me deu de comer. Né? Tive perdido na vida e você me ensinou um caminho. Isso que é o belo do trabalho da evangelização. Tá bom, para terminar, nosso bate-papo passou muito rápido, mas foi muito legal. Passa, né? A gente adorei, passou rápido. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos alguns leigos que queiram participar da Verdade Radical, ou queiram participar de alguma comunidade, ou talvez até queiram, sei lá, montar ou tomar a frente de algum grupo, de alguma comunidade. Uma mensagem para encorajar eles, porque às vezes é esse medo, né, igual eu te contei. Às vezes a pessoa tem medo, fica assim, mas eu não sou exemplo para ninguém. Às vezes mas eu faço, eu saio, às vezes eu vou curtir alguma coisa, eu tomo uma cerveja, eu saio para um barzinho, e fica com esse medo de não ser o exemplo certo, mas ninguém é exemplo, na verdade, né? Somente Jesus. Então, qual uma mensagem você pode deixar para encorajar essas pessoas? Talvez não seja uma mensagem nem de encorajamento, mas seja uma mensagem de colocar a nossa.
você colocou uma coisa muito interessante, Lucas, de colocar a nossa cabeça na realidade, dizer que aqui, debaixo dessa terra, debaixo desse céu, na verdade, nessa terra, ninguém é exemplo de moralidade para ninguém. Ninguém é exemplo de bons costumes. E ninguém é exemplo de santidade para ninguém. O único exemplo, o único, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cara, ele é o único exemplo. E que nós que estamos na igreja, que nós que evangelizamos, que nos propomos a evangelizar, ou você que está na sua casa se propõe a evangelizar a sua família, você não tem que mostrar a sua vida. Você precisa mostrar a vida de Cristo. Você precisa, mas eu preciso então mostrar as virtudes dele em mim. Besteira. Em algum momento você vai escorregar, nós somos seres humanos. E enquanto nós continuarmos achando que testemunho é fazer brilhar na nossa vida as virtudes de Cristo, nós sempre vamos estar escandalizando as pessoas. Que elas sempre vão se esbarrar com as nossas misérias. Elas sempre vão se esbarrar com a nossa humanidade. Na verdade, evangelizar é ser transparente e deixar que apareça ele. Paulo mesmo disse, já não sou eu quem vive, é ele que vive em mim. Quando nós quisermos nós vivermos e nós sermos exemplo de virtude de Cristo, a gente vai atrapalhar a igreja e a evangelização. A gente vai atrapalhar ao invés de ajudar. Então, mostra Cristo. Leve, seja ponte, só isso, seja ponte. A vida das comunidades novas, dos consagrados, a vida dos membros de pastoral, coordenadores, o que seja, nós precisamos ser ponte. Ponte, e não barreiras. Nós precisamos construir uma ponte para que as pessoas cheguem a Jesus, para que elas conheçam o amor, a bondade dele, a misericórdia dele, para que elas mergulhem na bondade da igreja. A igreja é boa, é bela, é verdadeira, que a gente possa ajudar as pessoas a chegarem à igreja e não olharem para nós, e não querer que a gente tenha razão. A gente, líder, tem essa tendência, né? A gente gosta, às vezes, de orientar as pessoas. Não, você não pode cometer esse pecado. Quem somos nós, né? Para dizer que elas podem ou elas não podem fazer, só a graça de Deus. Por isso que nós temos que ser transparentes. Desaparecer e permitir que ele apareça. Eu acho que é isso que precisa, né? Talvez seja essa a mensagem que eu possa deixar. E para conhecer a virada, conhecer seus membros, assim como conhecer a igreja, né? Conhecer seus membros. A gente vai conhecendo, infelizmente, nós somos imagens polidas, mas não somos imagens e semelhanças de Deus, né? E também as comunidades, a igreja, a paróquia, ela está nos seus membros. E aí, se você quiser conhecer a comunidade, você que nos assiste aí, eu vou fazer aqui um merchan, né? Você que nos assiste aí, é só entrar lá nas nossas redes sociais. Agora, tá todo mundo nas redes sociais só, né? Mas nas redes sociais, lá da comunidade, com Virada Radical. No Instagram, no Facebook, Twitter eu acho que não tem não, mas Facebook e Instagram. Também o meu, Ramon Guerin, né, tá aí. A gente... Ramon Guerin com M, né? Com M, já botei com M. Mas aí no Instagram tá certo, aí não tem problema. E aí a gente vai conhecendo e revelando, né, o que é o carisma, o que é a igreja na sua diversidade, na sua beleza, né? Não, e só comentando o que você falou que a igreja é linda, e a igreja acolhe, né? A igreja acolhe. Não fiquem com medo de ir na igreja achando que não vai ser bem recebido, ou que não vai acolher, muito pelo contrário, a igreja vai te acolher do jeito que você é. E aí a cura interior vai acontecendo com o tempo, e aí, lógico, aí requer já um esforço seu. Mas a igreja acolhida é o grande forte da igreja católica, é o grande forte. Então, todos que estão assistindo aqui no Instagram, e eu vou postar esse vídeo no YouTube, quem assistir pelo YouTube, sabe que a igreja acolhe. Então não fica com medo de ir na igreja, de ir nos grupos de oração, nos grupos de jovens, nas comunidades. Não deixem de ir. Vai que você vai ser muito tempo dele. No dia, Lucas, que a igreja deixar de ser sinal da misericórdia, ela acabou. No dia que a igreja deixar de ser sinal... no dia que a igreja impedir a entrada de um só pecador nela, no dia que ela, a igreja, na sua totalidade, impedir um pecador só de entrar, ela acabou. Porque a igreja é o coração de Nosso Senhor, e o coração dele é para os pecadores, né, para os miseráveis. Não, claro, concordando com o que a gente é, mas isso é a nossa vida. Mas acolhendo da forma que a gente é, né, que a gente se manifesta. Ramon, muito obrigado, tá, por topar participar da nossa live, nos dar uma aula, né, sobre
as comunidades, sobre ser leigo na igreja. Amém. Muito obrigado, tá? Amém. Eu que agradeço, meu querido. Deus abençoe vocês, o grupo de jovens e a paróquia de Santo Antônio também. Deus abençoe você e a comunidade, que vocês Amém. continuem com muito mais membros, que vocês possam ir Deus por quiser. vários anos, estar levando a palavra do Senhor a todos os jovens e a todas as pessoas, né, também. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Falou, Ramon. Obrigadão, Um tá? abraço. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau. Então, mais uma live pronta. Já já a gente posta ela no YouTube. Assistam também. A de quarta-feira também, a do Frei Clero, também assistam. Foi muito legal. Apesar de eu primeiro a imagem dele, da câmera dele, mas foi uma live muito legal que ele contou da vida dos freis. E a gente provavelmente no meio da semana iremos fazer outra live, hoje na quarta-feira. Durante a semana a gente vai mostrando para vocês quem é o nosso convidado. E é isso. Não sigam o Instagram da Proc Santo Antônio, sigam o Facebook também da Proc Santo Antônio, sigam o Juf também no Instagram e no Facebook também. Sigam também se inscrevam no canal da Santo Antônio no YouTube e assistam todas as lives que tiverem lá, que a gente vai colocar toda semana 2 lives para vocês, tá? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês e até a próxima live.